de um hospital, ninguém vai buscar um atendimento médico porque quer. A pessoa ela necessita daquilo e, na maior parte das vezes, não consegue ser atendida. Aqui em Guarulhos tem uma coisa meio atípica a alguns municípios. São Paulo também tem muito disso. Muitos municípios limítrofes trazem os seus doentes para Guarulhos também. E acaba também que acarretando uma grande demanda de atendimentos. Estrangula. Então, assim, essas políticas públicas, deputado, poderia ter alguma coisa que conseguisse equacionar para que essa operação conseguisse ser fechada. Porque, Marcelo, hoje toda a solução é uma solução regional. Não existe hoje como município pensar exclusivamente nos limites do município. Vamos pensar a saúde como Guarulhos. 1.300.000 habitantes. Não existe. Guarulhos tem que pensar a saúde como Alto Tietê. Guarulhos e Alto Tietê. Também acho. Certo? Por exemplo, Arujá, que é o município vizinho, que é um dos municípios que faz divisa com Guarulhos. Não tem como Arujá pensar a saúde sem pensar regionalmente. E a mesma coisa a segurança pública, a mesma coisa transporte, mobilidade urbana, tudo tem que ser pensado regionalmente, porque as cidades estão se integrando. Agora, a carga que está sobre Guarulhos é uma carga regional. E grande, né? E grande. É por isso que as soluções não são tão simples. Mas, porque as soluções não são tão simples, o pouco recurso que nós temos diante das muitas demandas precisa ser administrado com muita transparência, com muita eficiência, e nós precisamos trabalhar para que o orçamento chegue, as condições cheguem, mas chegando, seja do tamanho que for, que sejam gastos de maneira organizada, planejada, transparente e eficiente. Bom saber disso, sua posição em relação à saúde. Guarulhos passa por uma grande dificuldade na área, não só na questão do atendimento público municipal, quanto do atendimento público estadual. Mas, se Deus quiser nos abençoar, nós teremos grandes avanços esse ano. Deputado, gostaria de lhe perguntar o seguinte, acerca da reforma da Previdência. O senhor acha que nós teremos esse ano, como o senhor citou, né, o cidadão, né, ele vive mais, né, hoje, né, a partir da frente parlamentar frente parlamentar não, desculpe, eu errei. O senhor comissão. É presidente da comissão, eu fui isso? presidente, eu fui o primeiro presidente, eu sou membro da Comissão Permanente de Direitos da Pessoa Idosa. Como é que fica? O senhor acha que tem ambiente político este ano para aprovar? Para que, na realidade, seja feita... Na sociedade, em geral, hoje, o que se ouve, deputado, que precisa ser feita alguma coisa em termos de reforma previdenciária. Se há não só clima para votar uma matéria dessa, mas como que vão estar os parlamentares esse ano em relação a esse tema específico que mexe com o direito de pessoas que trabalharam durante muitos anos pretendendo ter esse seu direito garantido em alguns pontos, mexe com algumas categorias, enfim, teve alguns avanços, alguns recuos já. O que o senhor pensa em relação a esse tema, que eu acho que é um tema muito relevante para a nossa sociedade, principalmente para os idosos? Então, os idosos não têm que se preocupar com a reforma da Previdência, eles estão fora da reforma. O que pega o idoso nessa reforma que está proposta lá no Congresso Nacional? Os que já estão, por exemplo, aposentados. Um dos cônjuges vem a falecer, o que acontece? Então, se somados a aposentadoria dos dois for superior a 2 salários mínimos, se for, por exemplo, 3 salários, 4 salários ou mais, então o cônjuge que ficou viúvo ou viúva vai ter que escolher entre a sua aposentadoria e a pensão do seu cônjuge. Agora, eu, por exemplo, nesse aspecto, eu questiono. Eu entendo que essa
essa margem, esse teto, ele é um teto injusto. E essa palavra injusta é a palavra que eu uso para essa reforma. E eu vou dizer por quê. Não tem como a gente não fazer a reforma da Previdência. Ponto final. Não existe. Se nós não fizermos a reforma da Previdência, daqui a 12 anos, nós estaremos empenhando mais de 70% do nosso orçamento para custear a Previdência. Não existe como. Nós vamos ter que fazer a reforma. Agora, duas coisas. Primeiro, qual é a reforma que nós queremos fazer? É isso que tem que estar claro para a gente. Segundo, antes de fazer a reforma, o que é que nós podemos fazer para tornar essa reforma mais justa? Então, por exemplo, Marcelo, eu defendo a reforma, eu não defendo essa reforma proposta pelo governo que está na Câmara dos Deputados. Essa eu não defendo. Em primeiro lugar, o argumento usado para a reforma de que existe um déficit foi derrubado por terra. O Senado fez uma CPMI, é uma CPI mista, Senado e Câmara, da reforma da Previdência. E ficou claro nessa CPI que o déficit não existe. Se você pegar a DRU, e se você tirar a DRU, que hoje é 30%, e você trouxer para 15%... Só para explicar para quem está em casa, deputado, o que é a DRU? Então, é a desvinculação de receita da União. É a possibilidade de que nós temos hoje no orçamento 30%, que é hoje, era 20% no governo anterior. Era 20% no governo anterior. Ainda no final do governo anterior, foi aprovado que a DRU deixaria de ser 20%, seria 30%. É uma margem para que o governo possa remanejar, ter liberdade de remanejar dentro do orçamento total. Agora, de onde o governo retira esse recurso para remanejar? Grande parte é exatamente o recurso que é o recurso da Previdência. Então, se nós, em vez de 30% dessa DRU, recuarmos para 15%, acaba o déficit. Cai por terra essa questão do déficit orçamentário. Então. Isso. Em primeiro lugar, vamos recuar na DRU. Em segundo lugar, a Previdência Rural sai da Previdência e vai para a assistência social. Porque a Previdência Urbana, ela é superavitária. A Previdência Rural é que é deficitária. Tira da Previdência, coloca na assistência social, onde está sobrando dinheiro. Acabou o déficit. Agora, o rombo da Previdência ainda existe, mas são duas coisas diferentes. Como é que a gente resolve o problema do rombo da Previdência? Primeiro, vamos cobrar os grandes devedores? Vamos lá. São quase R$500 bilhão dos grandes devedores, que envolvem grandes devedores privados e públicos também. Só que em vez de cobrar os grandes devedores, o que o governo fez? Através do Congresso, o governo perdoou uma dívida com a Previdência do Banco Itaú, do Banco Bradesco. Mas espera aí, mas isso não foi discutido, deputado? Porque... Foi discutido e foi aprovado. Certo? Como é que é isso? Agora, recentemente, o governo levou ao Congresso, eu votei contra, e votaria 10 vezes contra. Foi feita uma renúncia fiscal para petroleiro. Que é isso? Que é isso? Fizemos renúncia fiscal para petroleiro de quase R$1 trilhão. Só que aí, eu chamo o trabalhador para sentar à mesa. Eu chamo o servidor público para sentar à mesa.
eu coloco no colo do trabalhador da iniciativa privada e o servidor público essa conta. Então, se tem uma conta, vamos dividir por igual. Vamos pegar essa carteira irresponsável e inconsequente de desonerações que nós fizemos nos últimos 10 anos e vamos rever algumas dessas desonerações, porque inclusive esses setores beneficiados pelas desonerações foram os primeiros a demitirem quando a crise chegou. Foram os primeiros a serem beneficiados também. Os primeiros a serem beneficiados sem contrapartida social. Agora, vamos discutir. Primeiro, vamos cobrar os grandes devedores. Segundo, vamos rever essa carteira de desonerações. Essa agenda de desonerações. Terceiro, vamos pegar essa carteira de imóveis que o INSS tem em todo o Brasil, imóveis ociosos. Para que o INSS quer ter prédios ociosos? Fazenda, para que o INSS quer ter fazenda? Pelo amor de Deus. Mantido pela máquina pública. Mantido pelos nossos impostos.